Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Douglas Kaique, estamos iniciando mais um podcast de história. Dessa vez o nosso podcast será voltado para o período que chamamos de pré-história. Desde já, eu quero esclarecer que esse vídeo não tem o interesse de confrontar as religiões de ninguém. Apenas trago as discussões e os fatos largamente constatados por especialistas na área da história e principalmente por arqueólogos, paleontólogos e geólogos. Outra coisa que não posso me esquecer de dizer, de forma alguma, é que os períodos históricos, a Idade Pré-Histórica, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, são periodizações escolhidas pelos próprios historiadores muito anos depois de tudo aquilo que aconteceu, baseado no comportamento das pessoas que viveram em uma determinada época. A periodização histórica é um método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade. Através dela fazemos um estudo da história geral da humanidade e ela tem fins exclusivamente didáticos. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. E ela se encerra com o surgimento da primeira forma de escrita, que aconteceu por mais ou menos entre 3.500 anos antes de Cristo e 3.000 anos antes de Cristo. Geralmente, em uma tentativa de definição muito precária, tendemos a chamar nossos antepassados do período em questão de homens pré-históricos, mas há uma denominação mais apropriada para isso, que seria hominídeos. Os hominídeos pertencem a uma família taxonômica classificada pela biologia e é intitulada de Hominidae. Nós, humanos, estamos dentro dessa família, assim como os chimpanzés. Porém, não somos da mesma espécie dos chimpanzés, e muito menos os hominídeos que nos precederam. Os hominídeos conseguiram, ao longo de muitos anos, desenvolver ferramentas e utensílios domésticos muito complexos. Conseguiram dominar o fogo, que passou a ser utilizado tanto para o aquecimento quanto para cozinhar alimentos. E conseguiram ainda o mais extraordinário, desenvolver sistemas simbólicos como urnas e câmeras funerárias, esculturas e pinturas rupestres. Esses hominídeos eles podem ser divididos em ordem cronológica. Os mais antigos pertencem ao grupo Ardipithecus ramidos, cujo aparecimento comprovado pela arqueologia varia de 5 a 4 milhões de anos atrás. Há também outro exemplo, o Australopithecus afarensis, cujo aparecimento na Terra varia entre 3,9 e 3 milhões de anos atrás. Por outro lado, houve mais tarde o surgimento do gênero Homo. Houve, por exemplo, o Homo habilis, que viveu entre 2,4 e 1,5 milhões de anos atrás, o Homo erectus, entre 1,8 milhão de anos e 300 mil anos, e depois o Homo neanderthalis, entre 230 e 30 mil anos atrás. Nós, humanos, pertencemos ao grupo do Homo sapiens, que apareceu provavelmente há cerca de 120 mil anos. A pré-história é basicamente dividida entre Paleolítico, Mesolítico, que é o período intermediário, e o Neolítico. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento do Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos. A pré-história é um período da história humana particularmente grande. A sua nomenclatura e essa sua larga duração remetem justamente ao período do século XIX, quando os primeiros vestígios da vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados. Isso porque no século XIX existia a ideia de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficariam conhecidos como pré-história. O período paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada,
e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, que eram trazidos exatamente da Pedra Lascada. Esse período se estendeu de 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo, e foi subdividido em 3 fases, que são Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio e Paleolítico Superior. Cada um desses períodos possui as suas particularidades, mas começando pelo Paleolítico Inferior, esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obra do Homo habilis e do Homo erectus, o primeiro hominídeo a ficar numa posição totalmente ereta. Essa fase estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 250 mil anos atrás. O Paleolítico Médio compreendeu o período de 250 mil anos atrás a 40 mil anos antes de Cristo, e é caracterizado principalmente pela presença do homem neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos. Os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo, o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado, com novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo sendo um pouco mais difundido. Por fim, há também o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. No caso da arte, o destaque vai para a pintura rupestre, realizada nas paredes das cavernas. Abrangendo os 3 períodos, resumidamente, o Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental, no caso da caça, a elaboração de ferramentas que pudesse lhe auxiliar na obtenção do alimento. Por depender da caça e coleta, o homem era nômade, né? Ele vivia sempre andando, sempre mudando de lugar, e quando os recursos do local estavam instalados, ficava escasso. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo nos períodos de glaciação, o homem vivia nas cavernas para proteger-se do frio. As ferramentas utilizadas poderiam ser feitas de ossos, pedras e marfim. No fim do Paleolítico, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências religiosas, e o desenvolvimento do estilo de vida dos homens fez com que eles desenvolvessem rituais funerários, por exemplo. O Mesolítico é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, que aconteceu em determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história destacam que o Mesolítico aconteceu sobretudo em locais onde houve glaciações intensas. Aconteceu na Europa e em partes da Ásia e estendeu-se aproximadamente entre 13 mil anos antes de Cristo e 9 mil anos antes de Cristo. Esse período ele marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça e em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. Fica marcado também pelo desenvolvimento da olaria, a produção de cerâmica, e da técnica para a produção de tecidos. Considera-se o fim do período o momento em que a agricultura foi desenvolvida. E aí nós entramos no Neolítico, que é a última fase do período pré-histórico, e estendeu-se de 10 mil anos antes de Cristo a 3 mil anos antes de Cristo. Essas datas, que são aproximativas, né, assinalam 2 marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Que, primeiro, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem, e, por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, conseguiu mudar radicalmente o estilo de vida, uma vez que a agricultura permitia o homem se fixar em um só local, né? A partir de agora o homem se tornaria sedentário, sobrevivendo de tudo o que ele produzia.
O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio. Junto do desenvolvimento da agricultura veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga, na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades que possibilitaram a sedentarização humana resultaram na formação de enormes agrupamentos urbanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornavam-se as primeiras cidades do mundo. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura e o que permitiu o homem construir casas de pedra e construções megalíticas. Essas últimas até hoje não tiveram sua finalidade muito bem esclarecidas pela arqueologia. A olaria surgiu em muitos lugares e foi aprimorada em outros. Ao passo que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que formavam tornavam-se mais complexas e mais desiguais, uma vez que as pessoas que estavam diretamente envolvidas com o gerenciamento dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isto é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição do metal e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Agora vamos falar um pouco sobre a divisão do trabalho na pré-história. A divisão no trabalho da pré-história foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos. Foi ficando mais sofisticado. Sendo assim, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto que as mulheres foram tornando-se responsáveis pela coleta de alimentos para alimentar-se e alimentarem seus filhos. À medida que a agricultura ia se desenvolvendo, essa atividade também passou a ser responsabilidade em geral das mulheres. A professora e socióloga alemã Maria Mayes sugere que a sobrevivência dos agrupamentos humanos durante a parte da pré-história foi possível sobretudo a partir do papel desempenhado pelas próprias mulheres, uma vez que grande parte do alimento consumido era oriundo da coleta e da agricultura e uma parte era resultado da caça, que era a função masculina. A arte na pré-história assumiu uma característica distinta. Os especialistas não sabem ao certo os motivos pelos quais os seres humanos produziam tais objetos artísticos, mas especula-se que pode ser um registro artístico apenas como um registro do cotidiano. Outros sugerem que poderiam ter uma função ritualística, com o objetivo de integrar o homem com a natureza. Do período paleolítico se destacam principalmente as pinturas rupestres, que eram feitas nas paredes das cavernas, que são encontradas em diversos locais no mundo, inclusive aqui no Brasil. As pinturas rupestres representam o homem em meio aos grandes grupos de animais, simbolizando as caçadas, e representavam também outras cenas do cotidiano humano. No Paleolítico também eram feitas pequenas esculturas, das quais destacam-se as estatuetas de Vênus, datadas do período entre 40.000 anos antes de Cristo e 10.000 anos antes de Cristo. Essas estatuetas foram encontradas em diferentes partes do mundo e representavam um corpo feminino nu com formas voluptuosas, podemos dizer assim, e seriam associadas ao culto da deusa mãe. No Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, as construções realizadas com grandes rochas. Os especialistas ainda não sabem o real objetivo dessa construção, mas especula-se que poderiam funcionar como marcadores do tempo, ou poderiam ser uma relação com a observação dos astros. A construção megalítica mais famosa é Stonehenge, localizada na Inglaterra. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast e lembrando que esse episódio foi apenas um resumão, digamos assim, sobre esse período e eu não tratei especificamente sobre um ponto ou outro. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que sempre que chegar vídeo novo você não perca nenhum. E compartilhe com seus amigos, seus familiares, comenta aqui embaixo o que você achou e se você tem alguma sugestão do que você gostaria que eu trouxesse para o canal ou se
até mesmo quiser que eu faça um recorte para falar sobre algo específico desse período, porque é um período muito longo, então não teria como falar de tudo especificamente em um vídeo só. Então, se você tiver interesse por saber em algo específico desse período, por exemplo, sobre as pinturas rupestres, deixa aqui embaixo a sugestão. Um forte abraço, tchau, tchau e valeu!